Tudo certinho. Pessoal, muito prazer. Meu nome é Laércio, eu trabalho para Guidu, que significa Global Education. É um grupo que tem universidades pelo mundo, né? Hoje a gente vai focar especificamente na GBS Malta, que é uma das nossas instituições, mas se por algum acaso vocês estão procurando também alguma coisa na França, na Espanha, na Alemanha, Emirados Árabes, Estados Unidos, a gente também tem universidades nesses locais, tá? Mas hoje o foco vai ser totalmente na GBS Malta. A GBS Malta, ela é uma universidade relativamente nova. A gente está falando de aproximadamente 8 anos a nossa instituição tem. E, obviamente, tem todas as acreditações locais para poder funcionar, enfim, toda essa questão de qualidade que é fiscalizado pelo próprio governo maltês já foi feito. Então, tudo perfeito em relação a essa parte, tá? Inclusive, em outubro de 2024, a gente mudou para um campus novo, exatamente para atender a demanda que a gente estava recebendo. Malta tem sido o destino bem escolhido, tanto para essa questão do estudo do idioma, né, que lá você pode estudar o inglês, e também, principalmente, pelas as opções de curso superior. E um dos pontos que chama a atenção é a questão do custo acessível, né? Quando a gente compara com outros países na Europa, o custo de Malta ele acaba sendo bem interessante, muitas vezes 40, 50% mais em conta do que outras opções, inclusive aqui na Irlanda, tá? Então, tem sido um destino bem escolhido, mas tem alguns motivos por isso, né? É um país de língua inglesa, então, mesmo que exista o maltês, que é a língua local, o inglês ele é suficiente para você viver em Malta. Assim como na Irlanda tem o gaélico, né, que é um idioma bem tradicional, mas que muito provavelmente você não vai ver pessoas falando em gaélico na rua, vai ser mais ou menos essa mesma lógica, tá? Post Work Visa, né? Então, quando você finaliza um curso de ensino superior, o governo ele te dá de 9 a 12 meses a mais para você ficar no destino trabalhando legalmente full time, tá? Então, isso é um dos pontos também que facilita essa escolha para Malta. Um dos países mais seguros da Europa, então, Malta tem sido ali sempre top 3, top 4 países mais seguros da Europa. Taxa de empregabilidade muito alta, a gente está falando de 97,2% de empregabilidade. E isso seria 2,8 praticamente de desemprego, o que é uma taxa baixíssima se a gente for comparar com países bem desenvolvidos, né? Na Alemanha é 5%, na Espanha é em torno de 7%, aqui na Irlanda está em torno de 8% também. Então, são alguns pontos aí que fazem pessoas do mundo todo, na verdade, escolherem Malta como destino para estudar e morar, tá? Transporte público é totalmente gratuito para estudantes e residentes. Então, se você vai para estudar 6 meses, fazer um ano, que é um curso superior, ou 3 anos, que é um bacharelado, durante todo o período que você estiver lá como residente, você vai ter acesso ao transporte público gratuitamente, tá? E tem uma localização muito boa se a gente for comparar com destinos que estão um pouco mais ao norte, né? Então, quando a gente fala de clima, também é um ponto positivo, porque a gente sabe que o clima da maioria dos países da Europa não é tão interessante para nós brasileiros, inclusive, que está acostumado mais com sol, clima tropical, todos esses pontos. Então, aqui são alguns, obviamente, motivos, né, do porquê você ir para Malta, mas eu convido todo mundo aí a dar uma pesquisada mais a fundo, ver vídeos, ver como é que é o custo de vida, todos esses pontos lá no país, para que vocês entendam se realmente faz sentido para vocês, tá? Na GBS Malta a gente tem 3 intakes, então isso dá uma flexibilidade para vocês se planejarem bem. A gente tem cursos iniciando em fevereiro, maio e outubro, tá? Então isso é um dos pontos aí que dá uma flexibilidade para você escolher qual mês que você vai iniciar. Entrando já nos detalhes dos programas, tá? A gente tem 3 tipos de programa. A gente vai ter o Level 4, que são os programas Foundations barra profissionalizante. Então, são cursos que têm uma duração de um ano e a gente tem duas opções, um voltado para business e outro voltado para TI. A ideia desse curso, pessoal, é preparar vocês para um bachelor ou para um mestrado. Então, por exemplo, se você tem uma graduação em business, mas você quer fazer um mestrado voltado para IT, esse curso ele poderia ser uma opção para você, para ele te dar uma base e você ser
admitido num curso num Master de Information Technology, que seria algo um pouco diferente do que você já é formado. Então, esse é um dos pontos, mas pode ser para alguém que quer fazer um curso mais curto, não quer fazer um curso de graduação, que tem uma duração de 3 anos. Pode ser para aquele aluno que não atingiu um nível de inglês suficiente para um bacharelado e pode fazer essa opção, já que o nível de inglês é um pouco menor comparado ao bacharel e ao master, que seria o B1 ou 80, né, no Duolingo, que são duas opções aí que a gente aceita. E o tuition fee atualmente ele está de 5.000 euros, tá? Só que no final dessa apresentação, como vocês já sabem, a gente vai disponibilizar os valores de 50% de scholarship, que são exatamente para alunos que estão morando aqui na Irlanda, tá? É exclusivo para alunos que estão morando na Irlanda. Então, todos esses valores que vocês estão vendo na minha tela, eles são valores regulares, tá? Você que mora na Irlanda, tem o visto válido, você é apto, né, ou apta a pegar a bolsa de 50%, tá? Indo para outra opção, que seria o de level 6, são programas propriamente de bacharelado, né? Então, a gente tem o Bachelor in Health, Social Care and Wellbeing, então é mais ligado a healthcare. Quem já tem alguma experiência nessa área aqui na Irlanda, que a gente sabe que é uma área que tem uma demanda muito grande, e em Malta da mesma forma, tá? Então, quem já tem uma certa experiência nessa área ou quer iniciar nessa área, é uma área muito boa, na verdade, na Europa inteira. Então, tem essa opção. E tem também o Bachelor em Computer Science, que é mais voltado para IT. Então, quem quer entrar na área de tecnologia, ótima opção também, tá? Custo 3.000 euros, 6.000 euros por ano, mas com a bolsa de 50%, esse valor vai para metade de 3.000 euros ao ano, tá? Tem uma duração de 3 anos, que é o padrão aqui de graduação na Europa, e o nível de inglês mínimo ele é o B2 ou 105 no Duolingo, tá? Então, essas são as opções de Bachelor, e para outubro de 2026 a gente vai abrir uma opção de Business. Então, para quem tem uma certa preferência para essa área, a gente já pode iniciar as conversas para outubro de 2026, tá? Entrando nas opções de Masters, tá? Principalmente, assim, no core mesmo, a gente vai ter 3 opções de Master, mas dentro de cada opção tem várias especializações. Então, como vocês podem ver aí na tela, se vocês escolhem um MBA, que é um Master of Business Administration, você pode escolher qualquer uma dessas opções abaixo, né, que são 5 pathways. Pode escolher questão de investimento, pode escolher na parte de marketing, pode escolher na parte de gerenciamento, consultoria, empreendedorismo, project management, que seria gerenciamento de projetos. Da mesma forma, o Master em IT. Ele tem 4 pathways. Então, você pode escolher ligado à inteligência artificial, cloud computing, data analytics, cybersecurity. Da mesma forma, o Master em Public Health. Tem 3 pathways aí que você pode escolher. O Master ele tem uma duração padrão de 1 ano e tem o custo final de 10.000 euros, mas com a bolsa aí para quem tem o visto de estudante válido aqui na Irlanda, vai cair para 5.000 euros, tá? Então, se a gente fizer um comparativo aí com os principais destinos na Europa, a gente está falando de um custo de praticamente 40, 50% mais baixo, tá? E o nível de inglês mínimo seria o B2, tá? Que seria 105 no Duolingo, 6 no IELTS, mais ou menos nessa média de pontuação, tá? Processo de admissão é relativamente simples. Obviamente, vocês precisam enviar toda a documentação para a gente fazer essa análise e aí liberar para o passo seguinte, mas basicamente, o João, né, o pessoal da NCI, criaria uma aplicação no nosso sistema com a documentação de vocês, e aí a gente já informa. Pode seguir, realmente essa documentação é suficiente para que o aluno seja admitido nesse curso. Ou então, o pessoal o time de admissions vai dar quais são as condições que você precisa encontrar para que realmente seja admitido naquele curso. Basicamente se você vai para um curso de Foundation, que seria o de level 4, você precisa somente do ensino médio completo e teste de inglês requerido. Da mesma forma para o Bachelor, ensino médio completo, nível de inglês ok, não tem muitos problemas. Já entrando na parte do Master, você precisa ter uma graduação que seja ligada à sua área ou pelo menos 2 anos de experiência na área que você quer entrar.
Então, por exemplo, se você tem uma formação em business e quer fazer um master em public health, você precisaria ter 2 anos de experiência nessa área de healthcare, psicologia, fisioterapia, alguma coisa que seja ligado à saúde, tá? Então, tem que seguir mais ou menos essa lógica, mas sempre, sempre, se você está em dúvida, manda a documentação, a gente cria uma aplicação, não tem a necessidade de você pagar para a gente criar essa aplicação, e aí o time de admissions vai confirmar se é possível ou não, tá? Além dessa questão da documentação, né, seja do ensino médio, seja da sua última graduação, que precisa ser traduzida e juramentada, tem também alguns documentos adicionais, tipo personal statement, que é basicamente uma declaração sua, né, do porquê que você quer fazer aquele curso, o que que vai fazer de diferença para sua vida, enfim, você precisa dar os motivos do porquê que aquele curso ele vai ser interessante para o seu futuro, seja profissional ou seja pessoal, tá? Além disso, currículo, se necessário, precisa de uma entrevista também. Não são todos os casos, então vai de caso a caso, se vai ser necessário entrevista ou não, mas costuma ser um processo relativamente simples, tá? Em 20 dias, 15 dias, 20 dias, tudo já está tudo certo, faz pagamento, se realmente for prosseguir, e aí a gente libera a carta de aceitação. Então, é relativamente simples, mas em questão de qualquer dúvida, só mandar aí para o João do pessoal da NCI, que eles já checam diretamente com o time de admissions da GBS, tá? Seguindo aqui, questão do visto, tá? O processo de visto, como eu imagino que só tem brasileiros aqui na chamada, o processo de visto para gente brasileiro, ele é simples também, tá? Só que ele tem algumas diferenças. Se você mora na Irlanda, você pode fazer o processo todo lá em Malta. Você viaja, faz o processo, tudo certo. Se você mora em algum outro país, por exemplo, no Brasil, você precisa fazer esse processo de aplicação antes. Então, se você não mora aqui na Irlanda, entre em contato com o João, que aí ele vai lhe explicar qual que vai ser o processo ideal, de acordo com as regras de Malta, tá? Porque o consulado de Malta ele vem mudando algumas regrinhas nesse ano, de onde você deve fazer a aplicação. Antes, o pessoal que estava no Brasil poderia ir diretamente e fazer o processo lá. Agora precisa fazer no consulado local, que fica em São Paulo, e em algum outros estados, do país. Mas, para o pessoal que mora aqui na Irlanda, ainda é possível fazer esse processo totalmente lá, tá? Pontos principais que vocês vão precisar fazer de comprovação para ter esse visto de estudante, tá? Obviamente, a carta de aceitação do college, você já precisa embarcar com essa carta de aceitação, tá? Obviamente, aí a gente vai emitir, estando tudo certo, processo de admissão, pago, a gente faz a emissão da carta de aceitação e tudo certo. Chegando lá no destino, você vai pagar a taxa do visto, que é de 160 euros, e o pessoal da GBS, o time de visto, vai cuidar de todo o processo para você. Porque em Malta, a instituição que precisa fazer o agendamento e dar todas as instruções do processo de aplicação, tá? Então, chegando em Malta, você vai pagar a taxa do visto, que é de 160 euros, e a gente vai cuidar de todo o resto, obviamente, com a documentação necessária. Então, tem um formulário de aplicação, que a gente também dá para vocês preencherem, e quais são as instruções para preencher. Precisa de uma foto, né, de tamanho 3x4, passaporte, extrato bancário. Isso é um ponto bem importante. Comprovação financeira para Malta ela é obrigatória, assim como é para a Irlanda. E hoje a comprovação financeira para o ano completo ela é de 11.450 euros, tá? Então essa comprovação ela é feita por meio de extratos bancários. Qual que é o ponto positivo? Você pode utilizar patrocinadores. Pode ser parentes, pode ser amigos, só precisa realmente justificar qual que é a relação de vocês, e por que que ele está fazendo essa comprovação por você. Mas a gente tem uma carta de uma sponsorship letter, né, que é um modelo de carta que você precisa enviar para o consulado para fazer essa comprovação, caso alguém vá fazer essa comprovação por você, tá? Se você tem essa comprovação em conta, perfeito. Pegou o extrato bancário, pode ser um banco da Irlanda, pode ser um banco do Brasil, tudo ok, tudo certo. Seguro viagem para o ano completo é obrigatório, tá? A gente também tem uma seguradora parceira, caso vocês queiram cotar com seguradoras que vocês conheçam, o único requisito é que seja com cobertura mínima de 100 mil euros e inclua repatriação, tá? Então, a seguradora que a gente tem parceria, que é a Gardme, ela custa 575 euros para o ano completo.
Mas se vocês têm alguma outra opção que seja um pouco mais em conta, ou que vocês prefiram, se cumprir esses requisitos, perfeito, sem problema nenhum. E qualquer outro documento adicional que a imigração peça, mas principalmente são esses: extrato bancário, seguro viagem, passaporte, formulário de aplicação e a carta de aceitação do college, tá? Então, você faz todo o processo lá, o time de visto vai fazer o agendamento para você, você só vai no dia lá na imigração, vai apresentar esses documentos, perfeito. Não tem entrevista, não tem um processo tão complicado, ele é bem similar, inclusive, com o processo aqui da Irlanda, tá? E, quase finalizando, parte de acomodação, né? A gente tem as nossas acomodações parceiras, a gente tem dois tipos de acomodação, na verdade. A gente tem o on-campus, que é basicamente colado a GBS Malta, e tem a off-campus, que são opções de contratos mais longos. Então, essas opções que eu estou mostrando na tela, elas são residências estudantis para o período temporário. Então, você pega ali 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas para se adaptar na cidade e ver as opções que você vai fechar de contrato mais longo. Mas também tem as opções de contrato mais longo. Então, eu costumo indicar pegar 2 semanas temporário, chegando lá, ver as opções que tem contrato mais longo, 4 meses, 6 meses, um ano, para você realmente fechar, visitar e ver se realmente tem uma localização boa, enfim, toda aquela adaptação que quem já está aqui na Irlanda já passou uma primeira vez, então vocês vão conseguir tirar de letra com certeza aí chegando em Malta, tá? Então, os pontos principais da minha parte, ele seria basicamente isso. Como eu frisei para vocês, como o João já vem frisando para vocês, essa bolsa de 50% ela é válida para onshore students. Isso quer dizer que todo mundo que está aqui na Irlanda com visto de estudante válido vai ter acesso a essa bolsa de 50%, tá? Então, o Foundation, que é um programa de um ano profissionalizante de 5.000, vai para 2.500. O Bachelor, que é um curso de 3 anos, com 6.000 euros ao ano, vai para 3.000 euros ao ano. E o Master, que é um curso de um ano, de 10.000 euros, ele vai para 5.000 euros, o curso completo, já que ele tem somente um ano, tá? Observação importante: o Post Work Visa, que é o visto de trabalho, né, quando você finaliza o curso, ele é válido somente para o Bachelor e para o Master, tá? Ele não é válido para o Foundation, que é o curso profissionalizante. Então, se você quer ter esse tempo a mais de visto, né, de 9 a 12 meses a mais, você precisa fazer o Bachelor ou o Master, tá? Então, isso é um ponto importante para se frisar também. E agora é com vocês. Podem mandar as dúvidas no chat, abrir o microfone, como vocês preferirem. Pessoal, só enfatizar algumas coisas aqui também, o que a gente acha bem legal, né? Para aquela pessoa que não está confiante com o inglês, né? Às vezes não atingiu o B2 ainda e não quer mais continuar na Irlanda, por exemplo. O Foundation que é o Pathway, né? Que o pessoal conhece aqui na Irlanda. É muito bom, porque o valor está 2.500 euros, é o valor de uma renovação. Claro que tem a comprovação que é maior, porque você está lá, vai ficar por um ano, mas você vai ter o visto de um ano e você vai estar com contato com o inglês o tempo todo. Então, isso é realmente para introduzir você para uma faculdade e melhorar o seu nível de inglês. E, Antônio, tem aquela parte também para quem faz a faculdade ou faz o mestrado, né? Que depois de 2 anos trabalhando, ela consegue recuperar 70% do valor aplicando no governo, não é? Isso eu acho Ótimo bem ponto, ótimo interessante. ponto. Exato. Como é que funciona? Isso se chama Get Qualified Scheme. Ele é um esquema do próprio governo, né, que eles estão investindo bastante em mão de obra qualificada, porque Malta, desde 2021, 2022, tem se desenvolvido bastante. O número de estudantes internacionais cresceu mais de 150% em Malta e grandes empresas estão indo para lá. Então, eles criaram esse programa, eles dão até 70% em tax credit, né, que é tipo um reembolso em impostos, para quem faz o bachelor ou o master. Então, o principal requisito é que você, após finalizar o curso, você more e trabalhe, né, pagando os impostos normalmente, no mínimo por 2 anos. Então, por exemplo, se você fez o master, finalizou o master, você vai ter um ano a mais ali de visto de Post-Work Visa. Esse um ano ele já vai contar. Se você conseguir um visto de trabalho para morar mais um, mais 2 anos, fechou o segundo ano, você já consegue dar entrada nesse programa que você tem até 70% de reembolso no seu tax credit.
Então, o que você deveria pagar de imposto naquele ano, você praticamente vai ter reembolso, porque vai ter esse valor do investimento que você fez em higher education. Então, de 5 mil euros, por exemplo, 70% a gente está falando de praticamente 3.500 euros de reembolso que você teria como tax credit. Então, isso é um programa que eles têm feito desde 2019, na verdade, e que está ativo aí para quem for fazer bachelor ou master. E uma coisa interessante, né, Antônio? Diferente da Irlanda, Malta tem uma facilidade muito maior para você conseguir visto de trabalho, porque lá não tem essa divisão como na Irlanda. Aqui você faz um curso de business, por exemplo, na GBS, depois você tem também um ano ali, né, do 1G. Só que você tem que conseguir um trabalho numa área que seja bem qualificado. Em Malta, não. Exato. Você acaba de estudar, você pode conseguir um trabalho em qualquer área, você já vai estar trabalhando, você tem a permissão de trabalho, né, enquanto Sim, você estuda. E aí você conversa com o seu empregador, ou aquele empregador, ou vai atrás depois de se profissionalizar, né, na sua área, atrás de um trabalho. E qualquer emprego dá o visto lá, exato. diferentemente da Irlanda. Você pode aplicar. E dentro de 2 anos trabalhando lá, você consegue pegar ter esse retorno, né? Imagina, receber 70% do que você investiu para se qualificar, né? De volta. Exato. Então, isso é muito interessante, essa parte de você conseguir um trabalho em qualquer área. E lá, gente, a gente vê, né? Ah, o salário mínimo em Malta é baixo, é mais baixo que aqui, isso é fato. Só que Malta tem umas áreas específicas também que não são difíceis de entrar, que é a área de iGaming, que faz aplicativos, esses jogos, aplicativo para celular, que é muito grande essa área lá. Então, muita gente migra para essa área porque consegue trabalhar de customer service lá nessas empresas, e o salário é muito bom, são salários de 2.000 euros, um pouco acima de 2.000 euros. Então, são áreas muito boas. Se você pesquisar, depois pesquise, pessoal, média salarial em Malta, vocês vão ver que é mais alto do que quando a gente imagina trabalhar como cleaner, aí vai ser um salário mínimo, né? Mas tem outras áreas em Malta que tem carência e tem um salário melhor, né, Antônio? De fato, de fato. Isso é um ponto importante que tu citou em relação a esse comparativo, né, de custo de vida e salário. E aí muitas vezes vem na nossa cabeça, tipo assim, a gente vê a Irlanda com um salário mínimo de 13,50, que é um salário ótimo, né? Só que o custo de vida também ele é um pouco mais alto aqui. Em Malta, a gente está falando de uma média salarial de 7,50 a 8 euros por hora, porém, o principal ponto que leva o salário dos estudantes na Irlanda é a acomodação, né? E Malta hoje não existe nenhum tipo de problema ou crise em relação à acomodação. A gente está falando de quartos individuais, 400, 450 euros, um quarto duplo, 250, 300 euros. Então, quando a gente vê, quando a gente faz o comparativo de salário médio para realmente o custo de vida na cidade, aí realmente fica basicamente uma coisa pela outra, entendeu? Então, vai cobrir a questão do salário mais baixo, vai cobrir também o custo de vida ser bem mais baixo. E um complemento em relação às áreas que estão em alta demanda, de fato, a área de TI em geral, né, o iGame está pegando muito aí, que tem muitos escritórios que têm sede nessa parte lá em Malta. A parte de investimento, global banking, financeiro, todas essas áreas também estão com uma boa demanda. E, obviamente, healthcare, né, que é uma área que na Europa toda precisa bastante. Então, os cursos hoje que a gente tem, eles são realmente para te preparar para a vida real, né? As vagas que estão tendo naquele período e desde alguns anos, na verdade. Então, as opções de bachelor e de master são exatamente voltados para essas áreas que estão com uma necessidade muito grande, tá? Inclusive, esse master de Public Health a gente lançou nesse ano. E o próprio Ministério da Educação, podemos dizer assim, lá de Malta, eles meio que agradeceram porque as universidades locais e as outras que tinham esse curso não estavam atendendo a demanda de profissionais que o país está precisando. Então, são áreas que realmente precisam bastante. Como você falou, o processo de você morar no destino, ter um visto de trabalho, ele é muito mais simples comparado ao da Irlanda. Ainda está muito mais simples, né? Talvez mude, mas quem quer ir, acho que é o momento ideal agora. Ô, Antônio, acho que é uma dúvida também do pessoal. Para poder você fazer TI, por exemplo, que é uma área, que é uma demanda que muita gente gostaria, mas às vezes a pessoa não tem uma formação de TI ou não vai iniciar ainda ali um bacharel. Se ela tem já uma formação e quer fazer depois um mestrado, mas antes do mestrado ela fizer um foundation na parte de tecnologia, isso ajuda ela depois como é fora da área dela, a fazer um mestrado de TI, isso seria
a experiência dos 2 anos, ou teria alguma opção de, se ela fizesse Foundation, conseguir migrar de administração para TI, por exemplo? Sim, esse é um dos objetivos do Foundation, na verdade, ele é te dar uma base para aquela área caso tu queira mudar em caso de mestrado. Então, se você tem uma graduação em business e você não tem experiência nenhuma, você nunca teve contato com TI e quer fazer um master em TI, o Foundation vai ser a melhor opção, porque ele vai te preparar, vai te dar toda a base necessária para essa parte de TI, e aí você já vai direto para o master. Então, seria o caminho ideal, na verdade. Maravilha. Agora, pessoal, não fiquem encacanhados, não. Se tiverem dúvida, podem escrever, podem abrir o microfone, falar, sem problemas. Exato, esse é o momento. Eu tenho uma dúvida. Tudo bem? Oi, Lana, tudo bem? Tudo certo. Então, talvez não, você falou, só que eu não entendi muito bem a parte do depois, por exemplo, eu tenho interesse em fazer o master. Quando eu terminar o master, é como se eu já tivesse um visto para ficar mais um ano em Malta? Eu não entendi muito bem essa parte. Exatamente. Esse é o Post Work Visa que eles chamam, né? Que é um visto de trabalho pós-estudo. Então, esse visto ele tem uma duração entre 9 a 12 meses. Ah, Isso é a entendi. imigração que vai decidir, mas ele é automático. Você terminou o master, você vai ter acesso, você vai ter direito, né, àquele visto de 9 a 12 meses para continuar no destino e ter experiência de trabalho e buscar um visto de trabalho permanente, né, que seja um pouco mais longo. Entendi. E quais são não sei se você tem a lista, alguma coisa assim, mas, por exemplo, eu sou nutricionista e eu queria alguma coisa, por exemplo, indústria, talvez, hospital, algo do tipo. Quais são as opções que você tem de master? Olha, a melhor opção que poderia se encaixar no que tu está buscando seria o Master em Public Health, que aí você pode escolher entre três especializações, que seriam essas que estão na tela, de epidemiologia, Health Promotion e mais de gerenciamento e liderança para quem quer trabalhar nessa área de saúde. Então, para a opção que tu está buscando, Health Promotion e Leadership and Management poderia se É, encaixar bem mais do que Epidemiology. sim, interessante. Eu anotei mais alguma outra coisa aqui, deixa eu só ver, que eu já Fica não lembro tranquilo, à vontade. mais. Enquanto você olha, Ah, Lana, rapidinho, só para essa parte desse visto é como aqui na Irlanda, né? De quem faz o nível 8. Depois você tem esse período para você justamente se colocar no mercado de trabalho, porque o país não quer que a pessoa vá embora, eles querem que a pessoa se então, qualifique e fique lá. Então, por isso, eles dão essa oportunidade de 9 a 12 meses. Eles dão 9 meses e talvez, se você precisa, você pode também estender, né? Você faz uma aplicação e consegue estender, Isso. você vai ter que justificar. Mas esse período é justamente para você terminar e tentar se colocar no mercado de trabalho. achei bem interessante, bem chamativo, na verdade. Sim. Não, e Ainda se a mais gente pelo fala preço, de. né? Quando a gente fala de investimento, se pode até falar assim, ah, muito barato, mas é que para o custo de vida, para o padrão de Malta, ele está um valor muito ok. Só que quando a gente Entendi. compara com outros países na Europa que tem um custo de vida bem mais alto, aí realmente sai muito na frente. Exato, é por isso que eu falei: "Gente, mas é isso mesmo? Tá certo É isso?". isso mesmo, tá certo. A minha outra dúvida era mais sobre a questão da acomodação, mas o João falou também e você falou, Uhum. então acho que é mais sobre isso. É muito difícil também, do mesmo jeito aqui na Irlanda, né, quando a gente chega tem toda aquela dificuldade de achar um quartinho, alguma coisa, ou como Não. que funciona aí? Só falar um pouquinho, Antônio, dessa parte que o Sim, Max sim. vai falar. O Max teve experiência, né? Morou quase 10 anos aqui na Irlanda e a gente acompanha, né? Aqui como é. Ele foi para Malta, foi assim, Michelle, a esposa dele, foi na frente, olhou a acomodação, olhou algumas rapidinho. Eles não pedem tanta coisa, é muito mais fácil, muito mais simples que aqui e não tem essa competitividade de um monte de gente procurando. Sim. Até mesmo para você conseguir um estúdio para você lá é muito mais fácil. Você Ah, pode interessante. inicialmente conseguir um quarto e depois mudar para um estúdio, que não é tão caro e é muito mais fácil o processo lá. Eles não são tão exigentes como aqui, entendeu? Interessante. De fato, esse Ótimo. é um dos pontos que, comparado à Irlanda, sai muito na frente, porque não existe assim essa crise, essa bolha em relação à acomodação, porque querendo ou não, aqui a gente até consegue encontrar opções, mas os valores estão absurdo, né? Se pegar Sim. um quarto single, a gente vai pagar 800, 900 ou até 1.000, 1.100 euros, e aí ainda vai de você encontrar um quarto single, né? Que muita gente quer.
Mas nessa parte de acomodação ainda está bem tranquilo. Quem já passou pela experiência da Irlanda, tira Malta de letra. Essa é a minha preocupação, ter que fazer tudo de novo. Não. Não, mas é mais fácil. Inclusive, nós somos parceiros do Viva Malta, né? Que é como se fosse um eDublin. Não sei se vocês conhecem, né? Tem o eDublin, que é uma plataforma que promove o país. Então, lá tem o Viva Malta. E eles têm parceria com uma imobiliária aqui de brasileiros, vamos dizer, de confiança, né? Então, Sim, tem essa parte ainda que dá para conversar ainda com essa imobiliária, que são de brasileiros, que eles ajudam bastante. E aí, para você conseguir uma acomodação, um quarto, às vezes uma acomodação, como eu falei, um estúdio para você mesmo também acaba ficando mais facilitado por indicação, né? É interessante. com Acho que é isso, certeza. gente. O seu visto Obrigada. vai até quando, Lana? O meu, eu ainda vou ter minha última renovação agora em janeiro e vai Uhum. até setembro, por aí, né? Foram os 8 meses. Tá. Então, o teu planejamento ideal seria para outubro de 26, imagino. Isso. E também, é verdade, outra dúvida também tem que ser o IELTS mínimo de 6,5. Acho que depende Seria, da área, né? em todas as opções de Master, na verdade, seria o IELTS 6, o Duolingo Aham. 105 ou o Cambridge B2 com um overall ali de 180 pontos. Ótimo, beleza. Então, E comprovação financeira, 11.000 para um ano, 450. 11.450. Lembrando que pode ter o Exato. sponsor, tá? Então, família pode ajudar, eles podem comprovar, tem a carta do direitinho. Você não precisa ter esse dinheiro todo disponível na sua conta. É bom você ter Exato. uma parte, né, sua, levar, comprovar que você tem uma parte e uma parte, e outra parte, um sponsor comprovar. Sim, Exato. Você pode somar contas, né? Tipo assim, um parente meu vai fazer 6.000 e eu vou fazer o restante. Então, é possível nesse formato também. entendi. Obrigada, gente. Por nada. Mais Eu alguém tem tenho uma dúvida? dúvida também. Oi, Maravilha, Duda. Duda. Até quando é o prazo máximo para se inscrever? Olha, para o intake de fevereiro, que seria agora no começo do ano, é até final de outubro. Se for após isso, aí tem um prazo um pouco melhor. E pro de outubro do ano que vem? Se tem um prazo um pouco melhor, mas tipo assim, o que que eu costumo indicar? Essas bolsas elas são sempre limitadas. Então, elas estão válidas agora para 2026 inteiro, só que tem um número limitado. Eu costumo indicar que o aluno sempre dê uma entrada para garantir a bolsa e aí vá pagando o restante aos poucos, porque tem essa possibilidade de parcelamento, tá, pessoal? Então, isso é um ponto importante também na parte de pagamento. Vocês podem dar uma entrada para garantir a bolsa de 50%, e aí vocês podem ir pagando aos poucos. Mas o limite para aplicação em fevereiro é até final de outubro, e o limite para aplicação de outubro do próximo ano vai até junho, tá? Beleza, obrigada. Por nada. Antônio, aproveitando essa parte que a Duda perguntou, é importante. Para o ano que vem, se a pessoa fechar agora para o ano que vem, se mantém esses valores, mas se virar o ano que vem, a gente não sabe que se vai ter essa promoção, certo? Exatamente. Todo mundo que está fechando agora vai garantir para o ano que vem. Virou o ano, aí a gente sempre faz uma análise, às vezes muda pouca coisa, às vezes não muda, então vai muito da estratégia do próximo ano. E se o aluno fechar agora, por exemplo, a Duda ela quer fechar para outubro do ano que vem, mas chega em outubro, chega ano que vem, acontece alguma coisa e ela não vai poder fazer. Ela deu uma entrada, por exemplo, de valor X. Uhum. A escola retém alguma porcentagem ou se a pessoa cancelar tem alguma devolução? Como é? Tem duas opções. O cancelamento, né? Que aí, cancelamento total com uma taxa de 200 euros e o restante é totalmente reembolsado. Ou a questão da remarcação. Você pode fazer uma remarcação sem nenhum tipo de custo e pagando o mesmo valor. Então, você poderia mudar para fevereiro de 2027 com a mesma bolsa e o mesmo valor que você garantiu. Maravilha. Mais alguma dúvida, pessoal? E qualquer coisa, gente, pode falar, Duda. Não, eu ia falar que não tem mais dúvida, desculpa. Ah, tá certo. E qualquer coisa, pessoal, podem procurar a gente. Quem já for nossos alunos, tiver consultor, pode falar com o consultor. Eu criei o grupo lá, né? Tem meu número lá também. Então, quem quiser entrar em contato para tirar dúvidas, conversar mais, se a gente precisar fazer uma reunião com o Antônio também, o Antônio sempre se disponibiliza para ajudar, caso precise. Então, nós estamos aqui para ajudar vocês. Eu acho que é uma oportunidade bem legal essa apresentação de Malta, né? Porque é um destino diferente. Muita gente
às vezes nem passa pela cabeça em fazer uma faculdade lá, mas é uma oportunidade legal, principalmente com os valores. O Grupo Guedo porque às vezes a gente olha, tá tão barato, será que a empresa é boa? É um grupo muito sério, é um grupo muito bom, com empresas muito boas, então podem ficar tranquilos quanto a isso. É porque eles conseguem dar essas bolsas, né? Toda a faculdade, todas as universidades, eles têm essas bolsas assim, e principalmente para a América Latina, eles costumam ajudar, e quem já está fora, eles costumam fazer essas bolsas para ajudar, como aqui na GBS daqui também, vocês sabem, né, que o valor é 9 mil, para quem está estudando aqui já cai praticamente para metade. Então é isso, pessoal. Dúvidas, chamem a gente e espero que tenha sido produtivo para vocês, conhecer um destino novo. E se vocês conhecerem alguém que também que não pôde participar hoje, e que tem interesse, você agora tem mais conhecimento, pode falar para seus amigos também, fala para procurar a gente que a gente consegue ajudar. Fechado. Muito obrigado, pessoal, quem participou aí. E entre em contato com o pessoal da NCI, que eles vão saber auxiliar em todo o processo de admissão. E como o João falou, precisar de um atendimento aí mais personalizado, com certeza a gente está à disposição. Obrigada, gente. Maravilha. Obrigado vocês por terem tirado o tempo de participar com a gente aqui. Antônio, muito obrigado por tirar esse tempo também para ajudar. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, obrigada.